Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um diário de obra deste canal. Dessa vez nós vamos falar sobre tudo que foi feito no mês de julho. Hoje é dia 2 de agosto, então nós vamos falar das atualizações de julho. E eu já começo falando para vocês, esse vídeo vai ficar longo, mas cheguem até o final porque vocês vão se maravilhar com tudo que nós já fizemos aqui. E tem muita informação, tem muita curiosidade, então fique até o final. Se você esqueceu como estava aqui no mês passado, assiste o vídeo, vou deixar um card aqui, não sei se aqui. Assiste o último diário de obra, porque dessa vez eu fiz a lição de casa. Eu assisti o último diário de obra para ver o que tinha aqui e o que não tinha, para eu poder mostrar para vocês, né, falar direitinho quais foram as atualizações. Então eu já comecei por aqui. O outro vídeo manual também não apareceu, hoje ele vai aparecer, que ele tá lá dentro. Eu comecei por aqui porque se vocês que já são aqui da página, já assistiram algum vídeo nosso, a gente tinha um terreno de apoio. Aqui é o nosso terreno e aqui era o nosso terreno de apoio. E eu começava os vídeos sempre desse terreno de apoio, que tinha uma casinha, tinha uma bagunçada lá. E nós conseguimos, gente. Eu acho que essa era uma das coisas que eu mais queria. Eu sempre falei, né, que esse terreno era muito bagunçado, que a obra era muito bagunçada e que meu sonho era limpar ao menos o terreno de apoio. Então nós conseguimos. Esse mês nós limpamos o terreno de apoio, devolvemos ele para o condomínio, porque aqui, né, vai ser a casa de um vizinho. E agora nós estamos trabalhando só dentro do nosso perímetro. Eu tô com o gimbal, então se eu mexer e sair minha cara, mas é que eu quero mostrar a casa. Então hoje nós estamos trabalhando somente dentro da nossa casa, né, da nossa obra. E isso para mim é muito bom, muito gratificante, muito importante, porque é um passo à frente que a gente deu de ter entregado esse terreno. Então eu vou pausar só para entrar ali, porque tem areia, tem pedra, e aí é mais difícil de andar e gravar e falar. Então aqui entrando de fato pela nossa casa, vocês já vão ver algumas atualizações. Aqui o muro de divisa, nessa parte que vai a rampa, ele já tá praticamente pronto. Aqui ele vai ser dessa altura mesmo, então já terminaram o muro de divisa. Aqui é porque tem areia, mas já dá para ver a caída da rampa de descida. E a previsão é de que a gente termine essa rampa de descida nos próximos 15 dias. E aqui essa estrutura desse muro, porque ali é a rampa de subida. Então a gente precisa fazer uma laje ali. Então temos que fazer esse muro para conter essa laje, né? Porque aqui é a descida, então fica esse muro como se fosse um muro de arrimo, né? Para conter essa terra e também ao concreto que vai da laje. Então aqui eles já fizeram a estrutura, né? Estão fazendo a estrutura. Eles não continuaram porque não foi entregue o bloco. A gente demorou para solicitar e aí não entregou essa semana, então eles não conseguiram dar continuidade. Lá embaixo na nossa garagem continua aquela baguncinha de sempre, mas como uma das novidades é que eu e o Manuel estamos indo para cá todos os dias, a gente está organizando tudo aos poucos, então nos próximos 15 dias eu vou fazer outro diário de obra. E aí vocês vão ver que aqui já vai estar tudo limpinho, tudo organizadinho. Então aqui ainda tá difícil para subir, eu subo pelas britas. Ali eu já tinha mostrado, né? Aquele muro é o muro de divisa dessa lateral. Aqui vai ser o nosso jardinzinho, então a gente vai encher isso aqui de terra. Na fachada, já vou adiantar para vocês. Esse andaime aqui é para fechar aquele buraco ali, para fazer o rebaixo do teto. Porque para a gente poder fazer o forro, tem que fazer esse rebaixo. Eles falam que é o rebaixo da viga, né? Que não tinha sido feito a início, então eles colocaram novamente o andaime. Por isso que ainda tá dessa forma aqui, para poder fazer o forro lá de dentro. Mas aqui, ó, já tá muito mais fácil para subir. Eu nem preciso mais subir pela tábua. Eu consigo subir por aqui. Ficou muito mais fácil. Eu vou entrar pela lateral e vou de trás para frente, porque aqui embaixo não teve muita atualização. Mas teve alguma coisinha, então eu vou entrar por aqui que é mais fácil para ir mostrando para vocês. Área gourmet.
Gente, deu uma ventania aqui, isso aqui é o contramarco daquela porta-balcão. Dei uma ventania aqui, olha, ele caiu e que deu uma quebrada ali, uma desmontada, né? Mas, nossa, foi todos os nossos tapumes, foi tudo pro chão. Mas só isso que danificou e algumas placas do gesso. Deck da piscina também, né? Tem previsão de voltar a mexer esse mês. E aqui na sala, né? Sala cozinha integrada, o gesso, que eu olhei no outro vídeo, não tava, o gesso daqui de baixo tinha sido pausado, né? Agora ele só tava aquela parte lá em cima. Agora ele já continuou com o gesso aqui embaixo. Então, ele tá dando continuidade em todo o gesso aqui de baixo. Então, aqui já tinha feito. Aí, ele vai terminar aquela parede e fez essa parede aqui. E, futuramente, a gente quer fazer o gesso aqui na parte de baixo da escada. O Manal falou que agora não é o momento. Por mim, já fazia tudo. Mas ele acha melhor deixar pra mais tarde por conta de sujar, né, gente? Vocês lembram que lá em cima sujou muito, ainda mexeu com concreto lá. Então, ele falou que não era pra fazer. Aqui, ele já preparou, então, para pôr o teto. Então, os andaimes está aqui. Então, acho que essa semana ele começa por aqui, fazendo o teto daqui de baixo e terminando as paredes. Vamos subir a escada. Eu vou começar hoje tudo de trás para frente. A escada no último vídeo, ela ainda tava super com as madeiras, né? Tava com a escora, tava com as madeiras, e aí, então, aqui foi tirado. Mas aquelas madeiras ali ainda tem que sair. Eu fiz um checklist bem legal essa semana, eles estão cumprindo o checklist. E aí, eu esqueci de colocar essas madeiras, que já podem ser retiradas, né? Que são escoras, que já foi concretada há muito tempo. Aí, subindo as escadas, é aqui que começa a magia. Porque no vídeo do mês passado, eu lembro que a única coisa... eu assisti antes de gravar. A única coisa que a gente tinha era o contrapiso, que eu ainda falei do tamanho do dente do contrapiso. E agora, meus amigos, aqui em cima, em toda a área seca, né? Na verdade, nos 3/4 no closet, a gente já tem o forro. Forro de gesso tabicado. E subir a escada, você sabe que eu fico ofegante. Então, nós já temos o forro do gesso. Nós temos, quem segue a gente nas outras redes e nos shirts aqui, o rolê das caixinhas. Aqui é a caixinha de energia para persiana elétrica. Aqui, persiana elétrica. A gente também não tinha o ar-condicionado, né, a infraestrutura do ar-condicionado. Então, olha quanta atualização que a gente conseguiu neste mês de agosto. E como eu falei, fica até o final, que eu vou contar como que a gente conseguiu fazer tanta coisa em apenas um mês. E eu acho que a coisa que eu queria mostrar desse forro, né, que a gente fala que é o forro de gesso tabicado, que é esses vãozinhos aqui, né? E aí, nos quartos e nas portas, eu decidi fazer cortineiro de fora a fora nas paredes. E eu acho que vai ficar lindo. Então, ó, nessa parede da janela e na porta-balcão, vai cortineiro, né, o vão de cortina de fora a fora. Pretendo colocar LED nesses cortineiros. E aí, aqui, o gesso já tinha, né, então a atualização é do teto mesmo. Banheiro não mexeu. O gesso dos banheiros, o forro dos banheiros, ele tem que vir depois do revestimento. Então, a gente tá quase comprando os revestimentos, mas em breve a gente vai colocar. Eu vou pular esse quarto, vou vir aqui daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês algo sensacional. Agora... Aí, aqui no nosso quarto, a gente tem não só o forro de gesso, como o forro de gesso está pintado, as paredes estão pintadas, já com 2 demãos de tinta, e pra mim, colocou uma porta, eu já poderia vir dormir aqui. Hoje o dia tá quente, tá gostoso. Também temos forro de gesso pintado, paredes pintadas também no closet. Banheiro também não tem atualização, porque como eu disse, a área molhada, precisa pôr o revestimento primeiro para depois pôr o teto.
E em todos os quartos, ó, essa aqui não furou ali, mas em todos os quartos, a infraestrutura de ar-condicionado e os pontos de elétrica, que era das persianas, que a gente ainda não tinha colocado, já foi colocado. E também, olha, nesse janelão, como é que chama? Cortineiro de parede a parede, foi uma escolha minha. Então, eu que escolhi esse cortineiro de parede a parede. Então, como se fosse o final do vídeo, né? Que a gente sempre coloca expectativas. Ó, tudo que foi feito esse mês, né? Foi feito muitas questões de acabamento, tá praticamente dando cara de casa. Eu sempre falava dando cara de casa, mas eu vou fazer uma correção, né? Porque no final do vídeo do mês passado, eu falei assim, nós só não colocamos as janelas, nós só não colocamos os pisos, porque o nosso piso é laminado, não pode molhar. Então, a gente precisa colocar as janelas para poder proteger, para depois instalar o piso. Essa era a única objeção. E aí, a gente não poderia colocar a janela se não colocasse as pedras, porque senão a gente iria... Porque ele precisaria da medida certinha para poder fabricar as janelas. Porém, nós tivemos um plot twist nessa informação. Quando a gente colocou as pedras... eu vou mostrar para vocês as pedras que a gente escolheu. Quando a gente colocou as pedras, o rapaz veio, né, fazer a medição das janelas e eu vim aqui para acompanhar. E ele falou, Ana, não vai dar para colocar as portas antes de fazer a pintura. Por quê? Porque as nossas persianas são todas automatizadas. E se a gente coloca as persianas automatizadas com motor para fazer o lixamento das paredes e a pintura, aquele pó que sai do lixamento do teto e das paredes do gesso, ele danifica a porta. E a gente pode perder a garantia, a porta pode estragar. Então, ele falou, a gente só coloca as portas, né? Depois de alguns problemas que ele teve com alguns clientes, ele só colocaria as portas se a gente fizesse a pintura, né, do teto e das paredes, ao menos 2 demão, né? Porque aí a última demão é só para tampar as imperfeições e aí é só a gente cobrir as janelas e poder fazer essa instalação. Então, nós tivemos que inverter o processo. A gente já estava prontinho para fechar as portas e piso e fechar a fabricação e instalação e também fechar as janelas. A gente teve que dar uma pausa para poder fazer a pintura. E aí entra o motivo que eu não mostrei para vocês esse quarto, porque olha aqui quem está fazendo a pintura, gente. Ele falou tanto lá no TikTok que queria fazer as coisas da casa, queria fazer, que realmente nós tivemos que entrar com a nossa mão de obra aqui. Então, esse é o quarto do meio, né? Eu não sei se ele é o quarto 2 ou se ele é o quarto 1, mas é o quarto do meio. E nós resolvemos nós mesmos fazer a instalação da infra do ar-condicionado. Eu gravei tudo, então depois eu vou organizar esses vídeos e vou colocar para vocês como que o Manuel fez a instalação dessa infra. E aí, depois que o teto estava pronto, que foi o que aconteceu lá no outro quarto, Manuel fez o lixamento todinho do teto, o lixamento das paredes, que é o que ele tá fazendo agora, reparando. Vocês lembram que essas caixinhas, essas coisas foram feitas depois, né? Aqui os cortes. Então teve que repassar massa, gesso. Aqui o Manuel tá passando gesso. Então isso tudo tem que dar uma boa lixada, né? Para deixar a parede lisinha, sem nenhuma imperfeição, para depois vir a pintura. E aí nós fizemos o orçamento e só a interna, Manuel, tava dando aquele valor? Não, era tudo. Então eu passei a informação errada para os amigos do TikTok. A gente tem um orçamento de 50 mil para fazer a pintura da casa inteira, somente mão de obra. Eu falei que era somente interno. E aí, um rapaz muito bom, que trabalha muito bem aqui no condomínio, nos indicaram ele. Só que ele precisava pelo menos de 30% desse valor para poder começar a pintura. Só em outubro. Isso, então o primeiro ponto era esse, a gente tinha que ter o dinheiro
para poder pagar os 30% e ele iniciar a pintura. E nós não temos esse dinheiro, gente. A gente tá com a nossa dívida na caixa lá travada, né? Tanto os nossos benefícios lá, depois também a gente vai gravar sobre isso, ele tá congelado. Então a gente não tá conseguindo enviar planilhas, então a gente não tem o dinheiro da caixa. E segundo motivo é que como ele é um profissional muito bom, ele só tem agenda para outubro. Então, lembra há uns 2 minutos atrás que eu falei, antes de pintar, antes de pôr a porta, o piso e as portas, né? A porta-balcão, portas, janelas, o piso e as portas dos quartos, a gente teria que pintar. Então, se a gente fosse esperar ele até outubro, esse serviço ia estar todo atrasado, gente. A gente podia dar adeus de se mudar em dezembro. Porque ia fazer a pintura da casa toda em outubro, aí depois ia fazer as portas, depois os pisos. Então, a gente decidiu que nós mesmos ia fazer. E talvez eu faça um vídeo de abrindo o coração para vocês, depois em outro momento. Eu até que relutei, mas aí depois eu pensei, falei, gente, o que nós precisamos é mudar. A gente precisa dessa casa pronta. Então, a gente vai fazer da nossa forma. Se não ficar 100%, amém. E num outro momento a gente contrata um profissional. Eu particularmente acho que tá ficando muito bem, né? Mas como é uma casa de alto padrão e etc, né? Pode ser que futuramente a gente precise realmente contratar uma empresa para dar alguma correção em algo que a gente não fez tão bom. Mas o importante é nós entrarmos e morarmos nessa casa. Então, ó, estamos com uniforme. Eu fiz uniforme pra gente. Estamos de uniforme sujo, porque estamos vindo todos os dias. Manuel Alexandre, eu vou pra lá. Estamos indo todos os dias aqui pra obra. A gente vem à noite fazer os trabalhos que a gente consegue, né, por conta do barulho. Então, aqui nem hoje, domingo, o Manuel tá lixando na mão, porque a gente não pode usar a lixadeira, né? Não pode fazer barulho. E aí, no sábado, a gente vem com a lixadeira, aspirador de pó, tudo bonitinho, e faz o barulho que a gente precisa fazer pra gente terminar, né, o lixamento, pra poder entrar com a pintura e depois dar continuidade no resto da construção. Então a expectativa para esse mês tá muito boa, porque a gente tá pondo a mão na massa, a gente tá fazendo, aí chega no final do dia eu limpo tudo, deixo tudo bonitinho. Então é bom porque a gente tá vendo as coisas saírem. Enquanto a outra equipe, né, que é o empreiteiro, porque essas coisas que a gente tá fazendo, pintura, ar-condicionado, forro e tal, essas coisas não entram dentro da empreita. Por isso que a gente paga por fora. Então, o pessoal da empreita tá lá na rampa, vai pro deck, eles estão fazendo o serviço deles. E nós estamos fazendo esse serviço de acabamento. Então, a expectativa desse mês de agosto é que a gente termine. Essa semana a gente termina esses 2 quartos. Ele terminando o forro aqui do pé direito, que ainda não tá pronto. A gente entra pro forro do pé direito, depois a gente vai dando continuidade para as coisinhas lá para baixo. Eu fui dando pause no vídeo, então não sei se esse vídeo ficou muito longo. Eu sei que tem muita coisa ainda que eu queria falar do processo que a gente fez, a pintura, os produtos que a gente passou, as pedras que a gente escolheu. Ainda não tá aqui as soleiras, mas os parapeitos já foram colocados. Tem muito detalhe, mas que eu não vou pôr nesse vídeo. Eu vou contando ao longo que a gente vai fazendo. Então... foi o que eu disse, agora a gente está trabalhando, então hoje o Manuel tá lixando, eu tô por aqui, mas então eu vou organizando todos esses vídeos que a gente vai gravando, todas essas informações, e pode ter certeza que vai ter tudo aqui na página para vocês se inspirarem, é o que eu sempre falo nas outras redes, né, Instagram, TikTok. A gente não é especialista em nada, mas a gente está com muito esforço construindo o nosso sonho. E o intuito da gente estar aqui mostrando tudo para vocês é para vocês se inspirarem e para vocês se motivarem e não desistirem, porque poderia ser uma pedra no nosso sapato esperar até outubro essa pintura, mas nós decidimos passar por cima dessa pedra e construir novos caminhos. Então, um beijo para vocês que ficaram até aqui.
Se vocês viram quando eu fui passando a câmera alguma coisa que eu não falei, deixe os comentários. Se vocês estão com alguma dúvida, né, sei lá, às vezes vocês assistem o vídeo e não entendem alguma coisa, ou até curiosidade, pode deixar aí que eu venho responder, ou em vídeo, ou no Instagram, ou aqui, com muito carinho, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo Diário de Obra.